Bom dia a todos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 13 até o último versículo, que é o 39. Romanos, capítulo 8, do verso 13 ao 39. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar uma palavra a respeito de algo que tem mexido muito comigo e também tem sido falado entre alguns irmãos do Ticum, que é a respeito de um peso que há no coração do nosso legado enquanto comunidade, o legado que o seu John Walker, o Harold Walker tem a respeito da restauração da palavra. E o que seria essa restauração da palavra? Seria nós vermos o poder do Evangelho, aquilo que está prometido na palavra, operando em nosso meio. A gente vê vidas sendo transformadas, pessoas anteriormente perdidas sendo encontradas pelo Evangelho, pessoas enfrentando diversos desafios na sua vida, a partir do encontro com a palavra, tendo as suas vidas totalmente transformadas por esse Evangelho. E nós entendemos que isso ainda não é uma realidade no nosso país, não é uma realidade em diversos locais. E nós temos orado e clamado por isso. E diante dessa realidade, nós temos sentido a necessidade de enfatizar o poder do Evangelho, de enfatizar a realidade e a profundidade que há na mensagem do Evangelho. Então é por isso que eu gostaria de compartilhar a respeito disso, dando um foco e uma ênfase a respeito de como nós estamos cercados pela esperança que há no Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para aquilo que Cristo realizou por nós, e nós paramos para olhar para isso e não para nós mesmos, não para a realidade que nos cerca, nós encontramos certas verdades que nós podemos depositar a nossa confiança a respeito da nossa vida, a respeito das circunstâncias e principalmente a respeito do final de todas as coisas, daquilo que nós dizemos que como será o fim. Então, por isso, eu quero me concentrar nesse aspecto do Evangelho nessa manhã, e nós vamos ler aqui no texto. A partir do verso 13, então. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, quando nós lemos essas sequências de afirmações, existem certas verdades aqui que geram em nós uma profunda realidade de confiança. Por quê? Porque isso tem a ver com a obra de Deus, tem a ver com aquilo que Deus está falando, de como Ele opera na vida das pessoas. E, em primeiro lugar, eu quero destacar um aspecto dessa passagem em que é falado sobre a operação da carne. E é uma ênfase que nós precisamos olhar falando acerca do arrependimento. Por que falar acerca do arrependimento? Porque o arrependimento é algo que deve nos afetar profundamente. E existe algo que nós podemos experimentar a respeito do arrependimento a partir do Evangelho. Existem coisas que nós falamos acerca do arrependimento, que o arrependimento ele gera uma tristeza, gera uma contrição, mas ao mesmo tempo, o arrependimento, quando nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados para Deus e para os nossos irmãos. Mas ainda assim, existe uma profunda maldade no nosso coração, de que nós podemos olhar para esses atos. O fato de eu me entristecer emocionalmente, o fato de eu confessar o pecado para Deus e para os meus irmãos, e achar que o arrependimento se resume só a isso. E o que pode acontecer? Você se sentir triste, você confessar para Deus em oração, você confessar para o seu irmão, pode gerar em você um alívio na consciência, de confiar de que são essas coisas que te eximem da condenação do pecado. Mas a verdade não são essas coisas que você faz que te eximem da condenação do pecado, mas sim a obra de Cristo, aquilo que Cristo realizou. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. E é por isso que o arrependimento tem a ver com essas coisas sim, mas o arrependimento deve conduzir ao quê? A também aquilo que nós chamamos de mudança de direção. Ou seja, se você se arrepende do seu pecado, você se entristece pelo pecado, você confessa a Deus e aos seus irmãos, isso também deve gerar uma mudança, uma transformação, de maneira que aquilo que você comete, você não venha cometer mais esse pecado. Um tratar do pecado na nossa vida. E como pode ser manifesto se tratar? Pode ser através do discipulado, do pastoreio, dos relacionamentos. Uma área específica que você precisa trabalhar. Mas além disso também, isso deve gerar em nós um profundo ódio pelo pecado. Um profundo nojo pelo pecado em nós. Nós precisamos voltar e olhar para a palavra e entender que isso é possível por causa da graça de Deus. De que é possível nós termos um profundo ódio, uma profunda raiva do pecado, nojo daquilo que nós realizamos. Por quê? Porque isso tem a ver com o pecado contra um Deus santo e bom, que criou todas as coisas para a manifestação do seu amor e da sua glória, para que nós sejamos objetos desse amor. Ele não precisava ter criado, e mesmo assim, por sua graça, Ele criou. E nós pecamos contra esse Deus santo e bom, e nós merecemos o justo juízo, por causa desse pecado, um juízo eterno. E mesmo assim, Deus, por causa da sua graça e misericórdia, e por causa do intenso amor que Ele tem nele mesmo, Ele liberou essa graça sobre nós. E nós temos acesso à presença de Deus.
E se nós temos acesso à presença de Deus, isso é maravilhoso, porque nós dizemos que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do nosso coração. Então, o fato de nós existirmos, respirarmos, conversarmos, desfrutarmos de qualquer coisa boa nessa existência tem a ver com o fato de que nós fomos criados por Deus e para Deus. E de que, além disso, Ele satisfaz esse anseio do nosso coração, que nós não conseguimos satisfazer em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar nós conseguimos satisfazer esse desejo do nosso coração, somente Ele. E Ele quer fazer isso, e Ele faz isso em nós. Por meio da obra de Cristo, nós somos salvos. E nós temos, por causa do sangue dele, acesso à presença gloriosa do nosso Senhor. Que é tudo aquilo de maravilhoso que nós podemos ter, que é Ele mesmo. E por causa disso, isso deve gerar em nós um ódio pelo pecado. É por isso que Paulo fala aqui no texto, de que vocês não devem mais viver como escravos. Não devem viver mais como escravos. Por quê? Por causa de tudo aquilo que Cristo realizou, por causa da obra perfeita de Cristo, por causa da operação de Deus na nossa vida e na existência. Nós não precisamos mais viver como escravos, nós não precisamos mais ter medo. Não precisamos mais ter medo por causa daquilo que Cristo realizou. Se você parar para pensar na escravidão, o tamanho do sofrimento que uma escravidão gera em uma pessoa, tanto que até hoje nós falamos sobre a escravidão virou um tema na escola, algo a ser estudado e repetido ano após ano, falado sobre o sofrimento que as pessoas experimentam. E quando você ouve os relatos das pessoas que experimentaram esse tipo de sofrimento, você vê a dor intensa e o medo de sofrimento e os traumas que são criados por causa disso. Como essas pessoas, de alguma maneira, elas não querem mais essa realidade, elas fogem de tudo aquilo que se parece com escravidão. E da mesma forma isso deve ser gerado no nosso coração. Um profundo ódio, repulsa pelo pecado, de maneira que a gente quer fugir dele, quer sair dele. Nós não queremos mais viver um estilo de vida que de alguma forma amortece o pecado. De alguma maneira a gente joga para debaixo do tapete, apenas querendo um alívio de consciência. E isso vai acontecer como? Por causa do poder do Evangelho. Somente pelo poder do Evangelho que nós podemos alcançar esse lugar de ódio pelo pecado. Mas esse ódio pelo pecado não é o ódio do pecado pelo pecado, mas é um ódio pelo pecado porque nós encontramos aquilo de maravilhoso que existe, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Não é só odiar o pecado, mas é amar aquilo que é bom. Isso que o poder do Evangelho faz. James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele diz, se você quer que uma pessoa tenha alegria, ame construir um barco, não apenas dê as ferramentas e o manual de instrução para ele, mostre a beleza e a imensidão do mar. A mesma coisa relacionada ao Evangelho, conheça a imensidão de quem Deus é, a maravilha e a beleza dele, e a glória da obra da cruz. E isso vai gerar um profundo amor no seu coração, de que você vai olhar tanto para ele, que você vai odiar aquilo que ele odeia, que é o pecado. Que você vai crer que a palavra dele é tão verdadeira, que não existe nada de utópico e mentiroso aqui, de que se é dito que você pode odiar o pecado, você pode viver como alguém que não é mais escravo do pecado, é porque isso é verdade, porque ele mesmo garante isso. Porque Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele garante isso para nós. E nós podemos então depositar a nossa fé e a nossa confiança nele, de que ele é poderoso o suficiente para nos livrar do poder do pecado, por causa da sua graça. De que a graça dele e o poder do Espírito é suficiente em nós, que nós podemos lutar contra o pecado, de que nós podemos abandonar certas práticas do pecado e vencer o pecado. Ainda que a gente não vá vencer o pecado 100%, ainda nessa vida, isso não significa que nós não devemos continuar lutando. Ainda que nós não vamos vencer todos os pecados, viver uma vida de plena perfeição nessa vida, não significa que não existe graça para a gente lutar dia após dia contra o pecado. Existe graça suficiente para nós. Isso tudo por causa do poder do Evangelho, do poder de Deus. E como esse Evangelho nos cerca? Como que esse Evangelho
afeta o nosso coração, como que essa esperança é uma esperança viva e verdadeira. Quais são as verdades que são ditas na palavra para nós, que nós podemos nos apegar, ao invés de muitas vezes nos apegarmos a mentiras que vêm sobre nós. Mentiras do tipo, eu não tenho jeito, não há o que fazer para a minha vida. Quando nós duvidamos da nossa salvação, quando nós duvidamos diante da realidade do pecado que nos afeta, que nos entristece muitas vezes, quando nós não vemos mudança no nosso dia a dia, quando a gente quer amar a Deus, eu quero amar a Deus, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu quero abençoar e servir a igreja, os meus irmãos, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu quero crescer nos meus relacionamentos, mas eu não vejo isso acontecendo. E o que eu devo fazer? Focar nessas coisas. Simplesmente fazer essas coisas de maneira mecânica? Não. Nós devemos olhar para o Evangelho, olhar para essas verdades que estão aqui na palavra e crer com fé que Deus pode tornar essas coisas reais por causa do poder do Espírito. Talvez você diz, mas eu não consigo me sentir amado por Deus, como é dito aqui no texto. Eu não consigo ver que maneira eu vou sair desse buraco que eu estou, eu não consigo sentir nada. Eu não consigo sentir prazer na fé cristã, eu não consigo sentir prazer nessa vida. Como que eu vou sair disso? É o poder do Evangelho que vai te tirar desse lugar. E a primeira maneira que Deus nos cerca é através da testificação do Espírito, como diz aqui no texto. Se não bastasse Deus, mesmo o homem ter pecado, decidir nos salvar, ou seja, nos resgatar do pecado, se isso já não bastasse Deus fazer isso, Deus enviar o seu Filho, o único Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, sofrer o que ele sofreu, se isso não bastasse ainda, mesmo depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, Deus ainda envia o seu Espírito. E esse Espírito é quem testifica em nós, por meio da palavra, que nós somos amados por Deus. E o que isso significa? Isso significa que não é o que você sente que decide se você é amado por Deus. Isso significa que não é o que você pensa que define que você é amado por Deus. Aquilo que você faz que define que você é amado por Deus. O que define que você é amado por Deus é a obra do Espírito no seu coração. É aquilo que Cristo realizou. É a verdade e o poder da palavra, que mostra que nós somos amados por Deus, que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder, essa função de garantir para nós de que a obra de Cristo é aplicada na nossa vida, de que aquilo que é descrito nesse texto, o Espírito está fazendo agora em nós, isso vai ser cumprido até o final. Ou seja, nós somos salvos, não apenas da presença do pecado, agora, mas nós seremos salvos futuramente da presença do pecado. Isso significa que o quê? Que, ainda que nós lutemos com o pecado hoje em dia, nós podemos vencer o pecado, mas chegará um dia que não haverá mais pecado, por causa da obra de Cristo. E quem vai garantir isso é você? Não, é o Espírito de Deus que vai garantir isso. É o Espírito Santo que vai nos conduzir até esse lugar. E no processo, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Mesmo que nós sejamos fracos, imperfeitos, muitas vezes enganados por nós mesmos, pela realidade que nos cerca, ainda assim o Espírito Santo é poderoso para nos conduzir até o final. Olha só, nós somos salvos pela obra de Cristo. E ainda assim o Espírito Santo nos sustenta em meio às nossas fraquezas. Ele nos ajuda a orar, como diz o texto. O Espírito Santo nos ajuda a interceder, algo que é um chamado das Escrituras, que nós devemos ter comunhão com Deus, e mesmo na nossa própria comunhão com Deus, nós somos assistidos por Deus. Ele nos ajuda a falar com Ele. Para pensar o quanto nós somos cercados por Deus. Ele nos salva, Ele nos redime, Ele regenera o nosso coração. A bondade dEle nos leva ao arrependimento. A santificação, Ele trabalha na nossa santificação. Ele nos guia até a vida eterna. Ele nos ajuda na luta contra o pecado. Ele vai garantir que nós cheguemos até o final, para desfrutarmos de um reino de glória na presença de Deus. Ele ainda nos ajuda a orar. Olha isso, para onde nós olhamos, nós estamos cercados por testemunha do Espírito sobre nós.
de que é Ele quem está operando no nosso meio, dia após dia, em cada detalhe. De que Ele está agindo todos os dias para que nós sejamos quem Deus quer que nós sejamos, dia após dia, em cada detalhe. E como que Deus está fazendo isso? Além da testificação do Espírito, o sofrimento também é uma testificação de que Deus está operando. Como assim? No próprio texto diz de que existem pessoas que sofrem por causa do testemunho do Evangelho. E esse sofrimento por causa do testemunho do Evangelho é uma confirmação de que nós também estamos cercados pelo amor de Deus. De que mesmo diante do sofrimento, da rejeição, da perseguição, da morte, da dor, de nós vermos várias coisas ruindo em nosso meio, de uma sociedade totalmente perdida, de uma sociedade que está totalmente corrompida pelo pecado, ainda assim nós podemos ter a esperança de que Deus, Ele nos salvou, de que Deus está salvando pessoas, e de que Deus, no final, Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou que Ele vai cumprir, por causa do poder que existe nele. Isso deve nos gerar fé. Por quê? Porque diante do sofrimento, das dores e das angústias que nós sofremos no dia a dia, a nossa tendência é muitas vezes, e podemos entrar no estado de incredulidade, de crer que minha vida não está dando certo, logo não sou salvo. Estou sendo perseguido, estou sendo rejeitado pelas pessoas, logo não sou salvo. Logo alguma coisa está errada. Mas, na verdade, não necessariamente é essa a conclusão que nós devemos chegar. Nós devemos olhar para o Evangelho e, sim, ver aquilo que precisamos nos arrepender. Mas nós precisamos olhar o sofrimento do tempo presente como algo que revela a glória que há de vir. Quando Cristo voltar e rasgar os céus e descer sobre a terra. Então, diante do sofrimento que nós enfrentamos, o sofrimento deve gerar fé. E quando a gente ouve isso, é muito duro para nós ouvir isso. E quando a gente pensa em sofrimento, a gente quer sair do sofrimento. A gente quer que o sofrimento acabe diante de nós. É quando você sofre uma dor de cabeça, quando você torce o tornozelo, o que mais gera em você é raiva, não é fé. Mas, na verdade, o que o Evangelho está propondo para nós é que mesmo diante desses momentos, eles podem ser usados e são usados por Deus para gerar fé no nosso coração, para aumentar a nossa fé. Então isso deve gerar em nós uma profunda esperança de que mesmo que a gente venha sofrer dia após dia, mesmo que coisas venham acontecer na nossa vida de agora até o final, isso evidencia de que Cristo está operando na nossa vida, de que Ele está nos conduzindo até onde Ele quer nos conduzir. E além disso, porque Deus, Ele é profundamente pessoal. Como assim Deus é profundamente pessoal? De que Deus está operando em cada um de nós pessoalmente. E Ele descreve como Ele pessoalmente, ou seja, parte por parte, opera em nós aqui em Romanos. De que Deus nos predestinou para sermos a imagem do Filho. O que isso significa? Que Ele nos predestinou para sermos a imagem do Filho. Significa que Ele decidiu, determinou, Ele vai fazer com que isso aconteça, por causa do poder que há nele. E qual o meio que Ele utilizou para fazer isso? A justificação. De que em nós, não tínhamos como pagar o preço daquilo que nós fizemos contra Deus. De que nós somos injustos, praticamos uma injustiça eterna, porque pecamos contra um Deus eterno. E como então permanecer perante de um Deus justo? É confiando que a justiça de Jesus está sobre nós. Que é aquilo que nós chamamos de justificação. É que Cristo, a justiça de Cristo, está sobre nós, de maneira que quando Deus Pai olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Ele não vê as nossas obras, mas Ele vê a obra de Jesus. Vê aquilo que Cristo realizou na cruz, que Ele morreu por nós e viveu uma vida perfeita. E isso nos trouxe salvação. Isso garante a nossa salvação. Então, o meio pelo qual nós chegamos até o final e podemos chegar diante de Deus,
na vida eterna e permanecer diante dele, desfrutando de glória e prazer na presença dele, tem a ver com a obra perfeita de Jesus. De que nós somos declarados justos diante dele. Justos diante dele. Porque Deus, como um justo juiz, ao invés de derramar toda a justiça que ele tinha sobre nós pecadores, derramou a justiça sobre o Filho dele. Foi isso que ele realizou. É como se nós pegássemos todas essas verdades e colocássemos dentro de um cenário, de um drama, de um julgamento. Nós temos um juiz justo, que tem todas as acusações suficientes para nos condenar diante desse juizado. Ele tem ali todas as provas para mostrar que nós somos condenados e merecemos o julgamento. Mas Deus prefere punir o Filho dele, ao invés de punir um monte de gente injusta. É isso que ele faz. Isso já é escandaloso. Mas o que é mais escandaloso, ele pega esse monte de gente injusta e fala assim, agora vocês são meus filhos também. E esse juiz pega e leva para casa. Já conseguiu imaginar essa cena? Um juiz que absolve pessoas condenadas, punindo o seu filho. Pega essa galera, leva tudo para casa, agora vocês são meu filho, vão desfrutar de tudo aquilo de bom que eu tenho. É isso que Deus fez. Isso é a justiça de Deus imputada em nós. E é essa verdade que nós devemos carregar no nosso coração, diante das crises e dos desafios que vêm sobre nós. E é por isso que Paulo faz algumas afirmações aqui no texto, como a gente leu, que parece que, eu imagino, né, isso é minha mente, eu imagino Paulo falando isso com alegria. Gente, diante de todas essas verdades, daquilo que Deus está realizando, há condenação. Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Eu quero ler essas afirmações, que a gente leia de novo, a partir dessa perspectiva. Essas perguntas que Paulo levantou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? O amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Olha essas perguntas que Paulo faz. Essas perguntas não são incoerentes, porque diante de tanta glória, que é a obra da salvação, a glória do Evangelho, quem vai nos condenar? Quem vai nos acusar? Diante do tamanho e do poder intenso de Deus, que é revelado aqui nesse texto. É por isso que nós precisamos crer numa realidade da satisfação em Deus, que isso é real para nós. Muitas vezes nós podemos ler textos como os de Salmos, Salmo 63, onde é falado a respeito de uma profunda satisfação em Deus. Salmo 63, Davi diz, eu tenho satisfação no Senhor, como alguém que anseia por água em meio ao deserto. Como que isso é possível? Como é possível? Ele que estava naquele contexto, que ele falou esse salmo, muitos vão dizer que ele estava fugindo do seu filho Absalão no deserto. Ou seja, o seu filho traiu ele, está querendo matar ele está fugindo no deserto. Em meio a todo esse contexto, ele afirma, minha alma anseia por Deus, como alguém que anseia por água no deserto. Essa é a afirmação que ele faz. E ele faz isso, e isso é possível, porque ele é especial? Não. É porque Davi viu alguma coisa. E nós precisamos crer que nós podemos ver alguma coisa. O que é que Davi viu? O que é que Davi viu que fez com que ele experimentasse essa satisfação profunda em quem Deus é? Davi viu a Cristo. E nós precisamos ver a Cristo.
Nós precisamos contemplar a beleza de quem Ele é e crer que essa satisfação que é descrita aqui, de que nós estamos profundamente cercados por Deus, essa realidade nós podemos experimentar. Ainda que não podemos experimentar de maneira plena, um dia nós vamos experimentar de maneira plena. É exatamente isso que deve guiar o nosso presente agora. De que o amor de Deus, está profundamente arraigado na própria obra de Deus, que é poderoso, de que nada mesmo nos separa do amor dele. Nada nos separa do amor dele. De que isso é uma verdade tão profunda que não há o que fazer. De que nós podemos fazer afirmações do tipo, não tem como escapar. Você não escapa do amor de Deus, você está preso ao amor dele. Por isso que nós usamos a analogia de que você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo do amor de Deus. E de que isso é profundamente verdadeiro sobre nós. E que nós podemos encontrar descanso nisso todos os dias. Todos os dias. Então, que nós possamos olhar para isso, para essas verdades, e crer que é possível. Ter fé de que é possível, mesmo diante dos sofrimentos da vida, do dia a dia complicado nosso, da rotina corrida, do trabalho, dos filhos, dos estudos, das crises, dos conflitos. Ainda assim, existe graça suficiente para nós encontrarmos uma profunda satisfação em Deus, por causa do Evangelho. Nós podemos encontrar uma esperança viva, que alimenta o nosso coração, mesmo diante das mentiras que às vezes vêm na nossa mente, diante do engano que nós encontramos, diante do desespero que nós vemos na mídia, diante de todas essas coisas, ainda existe uma verdade que pode capturar o nosso coração. E a verdade que pode capturar o nosso coração é a verdade de que nada nos separa do amor de Deus, de que Deus nos salvou, de que Ele está nos preservando, e que Ele vai garantir o final para sempre. E que isso é algo para nós nos apegarmos diante das nossas crises de fé, diante dos dias tenebrosos, diante dos dias que a gente não quer falar com ninguém, diante dos dias que a gente não quer ver ninguém, diante dos dias que a gente só quer sair correndo e fugir, dos dias que parece que a vida não tem sentido, dos dias que eu não estou sentindo nada, de que eu não estou vendo alegria na vida, dos dias que eu não quero mexer no celular, não quero mexer em nada, eu quero fugir para o meio do mato. Sabe esses dias que você está com tanta raiva de tudo, que você quer fugir de tudo? É para esses dias que o Evangelho vem. Para esses dias que a gente não aguenta mais. Para esses dias que a gente está sufocado. Para esses dias que a gente está esgotado de todas as coisas. Para os dias que a gente acha que a gente não vai conseguir nada. Para os dias que a gente acha que, a fé cristã, eu vou até aqui na fé cristã. É para esses dias que o Evangelho serve. Para esses dias que o Evangelho vem para acabar com as nossas pretensões de achar de como a vida deve ser, sem confiar no amor de Deus. Esse é o poder do Evangelho, que nos faz olhar para Cristo e não para nós mesmos, que nos faz olhar para Cristo e não para as falhas das pessoas, que nos faz olhar para Cristo e não para as vitórias que as pessoas têm, não para aquilo de bom que acontece na vida das pessoas. Não, nos faz olhar para Cristo, ver Cristo. Isso faz a gente parar de se preocupar com performance. Nos faz parar de preocupar com uma imagem que a gente quer criar diante das pessoas. Isso nos faz lutar contra o desafio de querer agradar a todo mundo, de querer ser amado por todo mundo, mesmo diante da igreja, mesmo dentro da igreja. Isso nos ajuda a parar de tentar esconder as nossas falhas dos outros, de não nos deixarmos ser conhecidos, dos outros entrarem no escuro da nossa alma e ver tudo aquilo que está ali dentro. Esse é o poder do Evangelho, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho quebra a nossa vida, transforma a nossa vida, por causa dessa esperança real do Evangelho. Nós precisamos olhar mais para Deus e menos para nós mesmos. Mais para o Evangelho e menos para aquilo que a gente acha. É por isso que muitas vezes a gente entra por essa porta aqui no culto e pensa, não, hoje eu vou ficar de boa no meu canto porque hoje eu não estou bem. Isso vem o quê? Você não está bem? Peça oração, peça ajuda. Que alguém ore por você. Que alguém declare o Evangelho sobre a sua vida. Esse é o caminho. Eu não vou orar por ninguém não, porque eu não sou capaz. Mas quem te capacita é o Evangelho, não você. Eu não vou orar por cura por ninguém. Mas quem cura é o Senhor. É o Senhor que cura. Ele que nos cura. Eu nunca vou subir para pregar porque eu não tenho capacidade. Mas quem capacita é o Espírito.
Eu nunca vou dar aula numa escola dominical, porque eu nunca vou ser capaz de dar aula, mas quem capacita é o Espírito. Como que eu vou discipular alguém? Eu tenho várias dificuldades, eu me acho uma pessoa inculta. Quem capacita é o Espírito Santo. Tudo é graça. Uma pessoa para ter inteligência é graça, para movimentar o braço é graça. Tudo é graça. Nós estamos cercados, presos pela graça de Deus. Se a gente fosse pegar um óculos para monitorar e olhar tudo isso aqui, você só ia encontrar graça, 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 todo lugar, escrito em todo lugar. Na testa de vocês, nos olhos de vocês. É graça, graça, graça suficiente. Tudo isso por causa da obra de Deus. Essa é a esperança do Evangelho. Amém?